Aula Conjuntos Numéricos, parte 2. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de conceituar conjunto e seus elementos, representar o conjunto dos números inteiros, aplicar o conceito de ordem e de sequência para os números inteiros, estabelecer relações entre os conjuntos numéricos e algumas situações do dia a dia. Os números inteiros estão presentes em nosso cotidiano. Há quem diga que desde o antigo comércio chinês, os números inteiros já tenham sido utilizados para diferenciar operações de crédito e débito. Os números inteiros nada mais são que os números naturais acrescidos dos números negativos. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Em termos de representação, verificamos que o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números inteiros sem o elemento zero, onde utilizamos o símbolo de asterisco, ou seja, o conjunto dos números naturais é representado pela letra N, o conjunto dos números inteiros representados pela letra Z e o conjunto dos números inteiros, exceto o zero, é representado pelo Z asterisco. E aqui temos a reta numérica contendo os números inteiros. Veja que o conceito de sequência e ordem vistos na aula de conjuntos numéricos parte 1 está presente tanto na numeração escrita quanto na representação da reta numérica. Se tomarmos o elemento -2, podemos verificar que o seu sucessor está à direita, portanto, -1, e o seu antecessor está à esquerda, portanto, -3. Essa é a representação do conjunto dos números inteiros na reta numérica. Os números inteiros também são representados por meio de um diagrama, onde escrevemos os seus elementos dentro da elipse, apresentada aqui na tela. Percebemos que os elementos do conjunto dos números naturais estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros. Algumas aplicações são constantes em relação aos números inteiros. O exemplo claro disso é um extrato de movimento bancário. Observe que cada movimento descrito por data e nome possui um valor. Quando este valor é um valor de entrada, ele recebe um sinal positivo, mas quando este valor é um valor de saída, recebe um sinal negativo. Para saber o saldo da conta, precisamos das seguintes regras operatórias para adição de números inteiros. Quando os números tiverem o mesmo sinal, somamos os algarismos e conservamos o sinal. Quando os números tiverem sinais diferentes, subtraímos o maior pelo menor e conservamos o sinal do maior. A adição dos números inteiros é executada de acordo com uma regra. Devemos, portanto, analisar se os números possuem o mesmo sinal ou sinais diferentes, que é a primeira regra. Mas, se possuem sinal diferente, devemos subtrair o maior do menor e conservar o sinal do maior. Para exemplificarmos, vamos obter o saldo da conta corrente amplicitada anteriormente. O primeiro movimento é um movimento de entrada no valor de 1.500 e o segundo uma saída no valor de 700. Portanto, temos uma adição com sinais diferentes. O número de maior algarismo é 1.500 e seu sinal é positivo. Assim, o sinal do resultado tem que ser positivo. Realizando a subtração entre o algarismo maior 1.500 e o menor 700, o resultado será 800, ou seja, um saldo positivo de 800. Em seguida,
o movimento conjuga uma saída de 650. Novamente, uma adição entre inteiros, com sinais diferentes. Conservamos o sinal do maior, ou seja, do número positivo, e realizamos a subtração. 800 menos 650 mais 150. O movimento seguinte é uma retirada no valor de 400. Sinais diferentes, conservamos o sinal do número de maior algarismo, que é o 400, assim, o sinal do resultado terá que ser negativo. 400 menos 150, 250, conservando o sinal do maior número, menos 250. E para finalizar, o último movimento é uma saída de 150. Neste caso, temos uma adição de números inteiros com o mesmo sinal. Conservamos o sinal negativo e adicionamos os números. 250 mais 150 é igual a 400. Portanto, o saldo final é de menos 400, ou seja, temos um débito com uma dívida de R$400. Os números inteiros também possuem regras para a realização de operações de multiplicação e divisão. As regras valem tanto para a multiplicação quanto também para a divisão, e é apresentada por meio deste quadro de sinais. Quando ambos os números tiverem sinal positivo, o resultado será positivo. Quando os números a serem operados tiverem sinais diferentes, o sinal do resultado será negativo. E para finalizar as regras, se ambos os números tiverem sinais negativos, o sinal do resultado será positivo. Vamos a alguns exemplos para melhor compreensão das regras. Primeiro exemplo: 3 vezes menos 2. Sinal positivo com sinal negativo, sinal será negativo. Multiplicando os números, 3 vezes 2, 6. Portanto, o resultado desta operação será menos 6. Segundo exemplo: menos 7 multiplicado por menos 7. Sinal negativo com negativo, ou seja, menos vezes menos, o resultado do sinal será positivo. Multiplicando os algarismos, 7 vezes 7, 49. Terceiro exemplo: menos 8 dividido por 4. Sinal negativo com sinal positivo, ou seja, menos dividido por mais, o sinal deve ser negativo. 8 dividido por 4, 2, portanto, menos 2. Quarto exemplo: menos 25 dividido por menos 5. Sinal negativo com negativo, ou seja, menos dividido por menos, o sinal deve ser positivo. Portanto, menos 25 dividido por menos 5, o resultado será igual a mais 5. Cuidado! Muitas pessoas fazem confusão com a utilização de regras de sinais para números inteiros. É preciso entender qual operação está sendo executada no momento. Por exemplo, menos 8, menos 9. Há pessoas que dizem que o resultado dará mais 17. Elas dizem que negativo com negativo dá positivo. Seria positivo se houvesse uma operação de multiplicação ou de divisão. Menos 8 vezes menos 9 ou menos 8 dividido por menos 9, aí sim fazemos a regra dos sinais. Menos com menos, mais. Mas neste caso, menos 8 menos 9 igual a menos 17, por quê? Porque se trata de uma adição, onde os termos têm o mesmo sinal. Desta forma, conservamos o sinal e somamos os números. Conservaremos o sinal de negativo, 8 mais 9, 17.
Esperamos que ao final desta videoaula você tenha compreendido os conceitos. Bons estudos!